Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Uma pesquisa mostrou que mais de 80% dos recrutadores contratam apenas para fazer cumprir a lei de cotas. Também vamos fazer um balanço sobre os 5 anos da Lei Seca em Alagoas. Pauta especial está no ar. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, e por uma empresa de recursos humanos especializada em buscar vagas de emprego, constatou que 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência apenas para cumprir a lei. Apenas 12% declararam que contratam por acreditar no potencial desse profissional, independente de cotas. Para falar sobre o assunto e sobre o mercado de trabalho para quem tem deficiência, eu recebo aqui no estúdio, o psicólogo Robson Menezes. Então, essa política de cotas é uma lei que, apesar do que nós dissemos agora há pouco, ela traz benefício, porque pelo menos contrata, né? Contrata dentro daquilo que ele é obrigado, considerando em especial o que aconteceu a partir do ano 2000, que foi quando iniciou o processo de fiscalização. A lei, que é a Lei 8213, surgiu em 1991 e ela estabeleceu, empresa de 100 a 200 funcionários, 2% pessoas com deficiência. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, 5% de funcionários, pessoas com deficiência. O que a gente percebe é que a lei foi criada, mas não havia uma fiscalização, então as empresas não cumpriam. A partir do ano 2000, começa a acontecer a fiscalização e, em especial, as multas pelo não cumprimento. Então, as empresas, em especial aqui em Alagoas, a gente pôde acompanhar, passaram a receber visitas e intimações, tendo que responder a um termo de ajuste de conduta, com um prazo para finalizar as contratações. E aí aquelas empresas que não conseguiram finalizar essas contratações passaram a ser multadas. O que a gente entende, pela realidade do que é hoje o mercado empresarial de Alagoas, é que existem 2 problemas relacionados a isso, O primeiro problema é que ainda existem várias empresas que não contratam a cota mínima, e não contratam a cota mínima porque alegam não conseguir encontrar mão de obra disponível. E o outro problema é as que contratam, mas contratam para cumprir a lei e que não conseguem fazer um processo de inclusão desse profissional. Robson, e por que isso ocasiona, por que isso traz problema? De que forma as empresas devem enfrentar essa situação? Primeiro, na verdade, a preocupação da maior parte dos empresários é de não vir a ser multado, É de cumprir aquilo que é estabelecido pela Lei 8213 de 91 e conseguir cumprir o mínimo que é estabelecido pelo sistema de cotas. As empresas de 100 a 200 funcionários ter 2% do quadro de pessoas com deficiências, de 201 a 500 funcionários, 3%, de 501 a 1.000 funcionários, 4%, e acima de 1.000 funcionários, 1.001 em diante, 5% dos funcionários, pessoas com deficiência. Vamos estabelecer o marco, até para esclarecer melhor ao nosso público telespectador, o que é pessoa com deficiência? Porque eu me considero, de certo modo, às vezes, uma pessoa com deficiência, tem alguma deficiência, às vezes de enxergar, às vezes de correr para pegar o ônibus, enfim. Eu tenho alguma deficiência. O que é uma pessoa deficiente e como ela se enquadra nessa cota? A cota ela estabelece 4 possibilidades, A deficiência visual, que é a perda parcial ou total da visão, a deficiência auditiva, que é a perda parcial ou total da audição, a deficiência física, que é uma limitação, que pode ser desde uma limitação de movimento até uma limitação de acessibilidade, como, por exemplo, um cadeirante. E aí ele ainda coloca a possibilidade da deficiência múltipla, que envolve mais de uma limitação, e ainda coloca como possibilidade, dentro dessa cota, as pessoas que estão reabilitadas pelo INSS. Aquele que foi afastado durante um tempo,
por um motivo específico, não apresentava condições de trabalho, o INSS retornou ele ao trabalho e aí ele pode ser incluído como um PCD, como uma pessoa com deficiência. A política de gênero é outra história e a síndrome de Down se enquadra em outra situação. Isso. Na verdade, a síndrome de Down, ela está relacionada também a uma deficiência intelectual. Então, a gente pode ter, dentro dessa cota, também a síndrome de Down como uma pessoa que venha a ser contratada e que cumpra essa cota. Quando a lei foi estabelecida, e houve toda uma discussão, e depois da compreensão do empresariado com a política de cotas, todos entendem que há uma deficiência, né? E que vai contratar uma pessoa com deficiência, com limitações, e que, por assim ser, não vai exercer com a sua totalidade toda e qualquer função. Isso, exato. Principalmente se a gente considerar que alguém contrate uma pessoa com deficiência para exercer uma função que essa deficiência, de alguma forma, interfira. Mas a gente vai entender, por exemplo, que uma pessoa pode ser uma operadora de caixa, inclusive, com um desempenho superior a outros operadores de caixa sendo cadeirante. Então, o fato de ter uma deficiência não dá garantia que essa pessoa será menos produtiva. O que é necessário entender é, por exemplo, que tipo de atividade poderá ser desenvolvida por essa pessoa com excelência. E aí o que acontece hoje, em especial com a maior parte dos empresários, é que, como você bem leu na pesquisa que foi feita, né, pelo pessoal da ABRH, as pessoas não querem contratar, elas não contratam porque elas querem fazer um trabalho social. Em sua maioria, os empresários não contratam para fazer um trabalho de inclusão, eles contratam para cumprir a lei. A maior parte das pessoas que são contratadas são pessoas com deficiências físicas. E normalmente a empresa procura quem? Aquela pessoa que tem uma deficiência física mínima, que não interfere nas suas atividades. O que é que a gente conseguiu encontrar também nesse dado? Que a maior parte das pessoas que são contratadas são pessoas com nível de escolarização mais baixo. Então você raramente vai ver uma vaga direcionada ao público de pessoas com deficiências para gerente, você vai ver uma vaga para um cargo de coordenação, para um cargo de nível superior. Existe muito preconceito inserido no processo de contratação. Eu entrei num site de divulgação de vagas de aqui de Alagoas hoje para ver quais são as vagas que estão disponíveis. A vaga que tem disponível aqui é para varredor de rua. Está lá, varredor de rua, pessoa com deficiência. Então, existe um preconceito inicial no momento de contratar, que é um desejo de contratar pessoas para ocupar cargos que sejam, de certa forma, cargos de menor complexidade, e existe também um preconceito no processo de inclusão. Mesmo depois de contratar a empresa que cumpriu a lei, não é só esse o papel da empresa. A empresa precisa também desenvolver um trabalho de inclusão, inserir essa pessoa dentro do ambiente, aproximar essa pessoa dos outros funcionários, desenvolver essa pessoa dentro da organização, dar a ela condições de crescimento dentro da organização, preparar a equipe para receber essa pessoa. Então, por exemplo, quem contrata um deficiente auditivo, prepara a equipe para falar a linguagem de sinais, ensina os outros funcionários a trabalhar com Libras, ou ele isola aquele funcionário e mantém ele ali fazendo um trabalho? Em alguns casos, já ouvi relatos, a empresa contrata, paga religiosamente, mas a pessoa nem vai. Isso, é possível. Por quê? Porque, na verdade, o que é que o Ministério do Trabalho estabelece, né? Que é necessário cumprir a legislação. A legislação fala do cadastro do sujeito estar inserido. Então, a empresa, quando faz a contratação desse funcionário, que ela lança ele dentro do cadastro, ela está cumprindo aquilo. Se ele desenvolve uma tarefa de importância ou se coloca ele para fazer uma tarefa muito aquém das suas potencialidades, isso não é fiscalizado adequadamente, né? E uma outra coisa que a gente entende, que a gente percebe, é que na grande maioria das vezes, a gente tem hoje na população brasileira 6,2% da população de pessoas com deficiência. E menos de 1% desses 6,2%, né, na verdade assim, 0,8% desses 6,2% estão trabalhando. A grande maioria não está trabalhando. Por quê? Porque não há realmente um processo cultural
dentro da sociedade, e isso está nas escolas, isso está nas empresas, isso está no shopping, isso está na sociedade de uma forma geral, no sujeito que coloca o carro na vaga do deficiente, de respeito e valorização da pessoa com deficiência. E além desse processo de inclusão, há o processo de indignação e também de dignidade. Por exemplo, a pessoa prefere estar no LOAS ou recebendo um benefício do que ir trabalhar, porque se ele for trabalhar, ele perde o benefício. Existe bastante, inclusive assim, enquanto gestor de pessoas, nós nos deparamos em algumas situações com processos seletivos nos quais, quando a gente informava, olha, o que você vai ganhar aqui para trabalhar como recepcionista vai ser um salário mínimo. E a pessoa ia dizer, não, um salário mínimo eu ganho para não fazer nada. Eu ganho para ficar em casa, então eu não ganho, só venho para cá se vocês pagarem R$ 1.500. Então essa pessoa, ela não está disposta a vivenciar uma inclusão, passar a ser um trabalhador, ser reconhecido como um trabalhador. E é claro, a gente precisa entender que muito disso também se dá pelo processo de inclusão que acontece na empresa, né? Quando ele percebe muitas vezes que a empresa está ali querendo cumprir um número e que ele vai ser um número, que ele não vai ser desenvolvido, que ele não vai ter oportunidade, que ele não vai ter um plano de carreiras, ele realmente não quer participar. Mas existem muitas pessoas que estão dispostas a abdicar de um benefício em troca da cidadania, do sentir-se participante. E aí a gente sabe que falta muito espaço para isso. Conversamos com o Robson Menezes, ele é psicólogo e mestrando em direção de recursos humanos. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo espaço, Miguel. No próximo bloco vamos fazer um balanço sobre os 5 anos de atividade da Lei Seca em Alagoas. O Pauta Especial volta já.